A partir de agora, você ouve o Evangelho do Dia com Padre Adriano. Meus irmãos, minhas irmãs, neste dia a Igreja celebra a memória de Santo Antônio de Santana Galvão, Frei Galvão, nosso santo brasileiro. Rezemos pedindo a sua intercessão, pedindo a sua proteção e que também ele nos ajude a acolher e a amar a palavra de Deus que nós vamos meditar. Hoje nós meditamos o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 13, versículos de 18 a 21. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? É como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que a mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Com que posso comparar o reino de Deus? É a pergunta inicial de Jesus no Evangelho de hoje. E é interessante a resposta. O reino de Deus, tão grande, tão importante, tão valoroso, é comparado por Jesus com situações e realidades tão simples, tão pequenas, como a semente de mostarda com uma pitada de fermento. Isso para demonstrar, meus irmãos e minhas irmãs, como o reino de Deus inicia e cresce em nós. Para que possamos fazer o reino acontecer, mesmo as nossas atitudes mais simples, se repletas de amor, que não passam despercebidas diante de Deus. Então, mesmo essas nossas atitudes mais simples, quando, repito, repletas de amor, fazem acontecer um reino de Deus. Nós, muitas vezes, temos o costume, o hábito de pensar o reino de Deus, de aguardar o reino de Deus como algo que um dia virá descendo sobre as nossas cabeças. O reino de Deus é algo a ser esperado, desejado. Jesus nos ensina que não é bem assim. Nós não devemos esperar um reino que virá portentoso e grande descendo sobre as nossas cabeças. Nós devemos buscar construir este reino. Como, Padre? Quando? Das nossas pequenas atitudes. O reino de Deus acontece naquele perdão que você se esforça para dar, naquele abraço de reconciliação em casa com a sua família, quando você se esforça por esquecer aquela mágoa, aquela ofensa. O reino de Deus acontece quando você, sem nem perceber, estende as mãos para ajudar, fazer uma caridade, dar uma esmola. Tem uma santa que muito contribuiu para a minha formação de fé, Santa Caterina Volpicelli. Ela tem uma frase que resume o ensinamento do Evangelho de hoje. Eu não quero fazer nem grandes nem pequenas coisas, dizia Santa Caterina Volpicelli. Não quero fazer nem grandes nem pequenas coisas. Eu quero fazer da minha vida o que Deus quiser de mim. Mesmo nos menores atos, se eu faço aquilo que Deus espera e quer de mim, eu estou construindo o reino de Deus. É o ensinamento do Evangelho de hoje. É como a pitada de fermento, é como o grão de mostarda, tão pequeninos, mas fazem diferença. Se os nossos pequenos atos são repletos de amor, nós estamos construindo o reino de Deus. Acolhamos as 3 sementes. Primeira semente, versículo 19. Ele é como a semente de mostarda que o homem atira e planta em seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. A palavra de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós meditamos sobre o reino de Deus, é disponibilidade. O reino de Deus acontece quando nós temos disponibilidade para o serviço. Nos questionemos, terceira semente: sou disponível a oferecer a Deus meu pouco tempo, meu pouco saber, minha pouca preparação, meus poucos recursos?
Sou disponível para oferecer a Deus o meu pouco, para que Deus possa transformar este pouco em muito? O importante é darmos o primeiro passo. Mesmo que eu tenha pouco a oferecer, este pouco pode fazer diferença quando se repleto de amor. Meus irmãos e minhas irmãs, meu abraço, minha bênção, que cada um de nós se torne verdadeiramente construtores do reino de Deus. Não é somente esperar o reino, é fazer o reino acontecer entre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você ouviu o Evangelho do Dia com Padre Adriano.